dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Agradecer a quem está ao vivo pelas redes sociais agora da TV Passo Fundo, principalmente no Instagram. E para você que está assistindo pelos canais da NET e também Coprel e YouTube. Hoje a gente vai falar sobre compulsões com a nossa psicóloga oficial do programa, a Gil Vink. Mas antes, eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, Harmonização Estética Facial, Orro by Mr. Ray, Gil Vink, Psicologia, Jureci Machado, Nutricionista, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Psicóloga, compulsões, a gente ouve falar muito em compulsões e lembra sempre das alimentares. Exato. Existem muitas, quais são elas? Em primeiro lugar, boa tarde, Lívia, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Quando a gente fala de compulsões, nós primeiro precisamos entender o que é uma compulsão. A compulsão é um desejo irrefreável, intenso, incontrolável por alguma coisa que te dá prazer e que você faz isso de forma recorrente, tá? Então, dentro disso tudo, existem vários tipos. A gente normalmente costuma ouvir as pessoas falar mais da compulsão alimentar, porque às vezes a pessoa está um pouco acima do peso, daí ela, eu tenho compulsão alimentar. Não necessariamente, né? Porque tem pessoas que às vezes o que falta ali é uma mudança de um hábito, tá comendo muita bobagem, muito fast food, muito doce, muito carboidrato e vai estar sim, em decorrência disso, o álcool também aumenta o peso, causa inchaço, então a pessoa fica nesse desajuste, infeliz com a sua aparência e diz eu tenho compulsão alimentar. Mas às vezes não é uma compulsão alimentar, porque para ser uma compulsão tem que ser assim como eu te disse, é um desejo muito intenso e incontrolável, né, de buscar prazer em alguma coisa e eu faço aquilo seguidamente, né? Não é uma coisa assim que é tipo assim, porque por exemplo eu conheço pessoas que vêm no consultório e dizem assim, eu tenho compulsão alimentar, o meu problema é que eu engordo muito fácil. Mas aí tu vai olhar, a pessoa não toma café da manhã, não come nada de manhã, mas daí almoça muita massa, gosta de um docinho de sobremesa, ou às vezes ela diz, mas daí eu não como doce, mas daí ela come fruta. E a fruta tem frutose, que é o doce da fruta, que também, se tu comer numa quantidade exagerada, vai ser um problema. E tem pessoas que têm uma predisposição genética muito grande também, biológica, de engordar. Mas depois ela só come à noite. Só que o problema é que o que ela come, de repente, às vezes é um x-salada, ela manda vir uma pizza em casa, é cachorro quente, são essas coisas, ou é muito pão. Então, o problema é o que ela está comendo, mas ela não é uma compulsiva, porque ela não está compulsivo a alimentar, de comer. Compulsivo é aquela pessoa que num período, digamos assim, de 20 minutos, meia hora, a pessoa comeu coisas inadequadas, de fato, daí dali um pouquinho ela diz, agora eu vou tomar um sorvetinho, daí ela vai lá e pega uma cumbuquinha de sorvete, ela come o sorvete. Mas agora eu vou comer um chocolatinho, daí ela vai lá e ela come um chocolate. Mas agora agora eu tô com vontade de comer uma torrada. Aí ela vai lá e faz um pão com queijo, com presunto, com isso, com aquilo, e ela come aquilo ali regado a muito ketchup, muito maionese, muito isso, muito aquilo. Então, assim, é uma pessoa que ela tem que se saciar internamente, né, e buscar prazer, porque a alimentação ela age no nosso sistema de recompensa cerebral, trazendo uma sensação de prazer, de satisfação. É uma felicidade, assim. E entende? Então, assim, tem diferenças entre uma pessoa que está um pouquinho acima do peso, por questões genéticas, biológicas, e comer de forma inadequada, não fazer atividade física, ter uma vida mais sedentária, tomar pouca água, muito refrigerante, muito álcool. Então, ela vai estar, sim, inflamada, vai estar acima do peso. Mas não significa que ela seja um compulsivo, mas as pessoas gostam de dizer que é. Dentro das compulsões, nós temos a dependência
alimentar, por sexo, por jogos, por aparelhos eletrônicos. Às vezes necessariamente a pessoa não está jogando, mas ela fica horas a fio no computador, vendo coisas, né, o tempo todo nessa interação com a internet. Existe a compulsão do álcool, que é a mais comum que a gente vê, é a do álcool, né, porque o álcool, por ser uma bebida de uso recreativo, que faz parte das convenções sociais, às vezes a pessoa já é um alcoolista, né? Ela é compulsiva por álcool, mas ela diz que não, que ela bebe socialmente, né? E às vezes ela não bebe socialmente, né? A gente sabe disso. Então a pessoa, ela sai bebendo, às vezes todo dia no final do trabalho, ainda mais agora nessa época, que é verão, é quente, as pessoas têm também agora final de ano, essa questão das festas, questões emocionais que envolvem, né, que a pessoa já tem uma tendência a gostar muito desse tipo de coisa nessa época, piora, né, porque às vezes teve perda de um familiar, de um ente querido, e daí isso vem tudo nessas memórias, às vezes uma separação recente, né? Então a pessoa vem tudo isso nessa gama e ela arruma uma forma de buscar um prazer, que normalmente são na comida, vai ser no álcool, em alguns casos substâncias ilícitas, drogas, né? Que são as drogas. A pessoa vai buscar alguns no sexo, nos jogos, essa interação na internet, realmente que fica ali horas a fio, ou jogando ou não. Eu acho que a gente tem uma lâmina que a senhora coloca todos os detalhes ali na Isso, exatamente. Que é importante a gente... ali os principais sintomas da compulsão, né? Que é a impulsividade, né, é o descontrole que a pessoa tem sobre alguma coisa, porque traz inicialmente um alívio imediato, né, porque quando tu cede o comportamento compulsivo, e também depois vem a culpa, né, por ter cedido a esta compulsão. E vários outros, de culpa, né? Eu acho que a gente sempre tem quando exagera em alguma coisa. Sim, e algumas vezes tu teve um comportamento inadequado que afetou terceiros e tu é descoberto por ter cedido essa compulsão, aumenta a culpa. A gente vai continuar falando em compulsões. Eu acho que todo mundo que está assistindo, infelizmente, está se enxergando em algum desses casos. Fique aí que a gente volta com a psicóloga Gil Vinck. Isso aí. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro.
Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Voltamos com o seu programa Saúde, hoje com a nossa psicóloga oficial, doutora, a gente já chama a psicóloga Gil Vink, né? Que é assim que lhe conhece, né, Giovana? Gil Vink, psicóloga Gil Vink, é assim que os pacientes me chamam, é assim que está o meu Instagram lá, @psicóloga Gil Vink, o pessoal me chama de Gil. Então, doutora Gil, falando em compulsões, tem N compulsões. São várias as compulsões, inclusive nós temos uma lâmina aí que pode mostrar algumas delas, né? E nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Como eu disse anteriormente no outro bloco, o álcool é um dos mais comuns por se tratar de uma bebida de uso recreativo, aonde as pessoas utilizam, pode parar para pensar, numa festa, Lívia. Numa festa, as pessoas pensam primeiro no que elas vão beber, para depois ver o que elas vão comer. O WhatsApp tá virado nisso aí. Exatamente. Agora é final do ano, nessa né? época, então, né? Então, assim, quantos barris de chopp vão comprar, quantos shampoos espumantes, quanto, né, engradado de cerveja e não sei o quê, né? Principalmente essas bebidas mais geladas agora, né? Porque os destilados ninguém aguenta no verão, né? Morre, pega fogo daí de vez. Então, assim, as pessoas, elas têm uma tendência muito grande a exagerar. E gostam de dizer, como eu disse no outro bloco, que isso está sob controle, mas muitas vezes não está sob controle. Porque se a pessoa, muitas vezes, ela se estipula, eu vou sair, mas eu vou tomar 2 long neck. E ela não consegue ficar nas 2 long neck, e ela não sai da saideira. Não, agora é a saideira, e é a saideira, e sempre vem mais uma, mais uma, mais uma. E ela tem que beber até ela ficar totalmente embriagada, né? É porque ela tem um problema com álcool, porque ela não consegue ter controle, ela tem uma compulsão com isso, né? Então, ela é a mais comum, a mais rotineira que a gente vê, é a compulsão pelo uso do álcool. Eu vi ali que até exercício físico. Exatamente. Temos também a compulsão do exercício físico, ela existe também, né? Que são aquelas pessoas que ficam 2, 3 horas na academia. Pode estar muito interligado com a anorexia nervosa, porque daí a pessoa comeu demais no dia anterior, ela sente culpa, porque o sentimento de culpa é um dos sintomas que tu vai olhar a questão diagnóstica, né? Então, assim, sente culpa, então no outro dia ela vai e acha que ela tem que malhar até ela ficar exaurida. O que não é adequado, porque ela pode fazer lesão, pode acontecer várias coisas, porque tudo tem que ser em equilíbrio, só que a pessoa perde esse equilíbrio. Ou às vezes até pessoas com a mente naquela questão, hoje em dia com as redes sociais, muita comparação, né, por busca de um corpo perfeito e etc e tal, né. Tem também a dependência da nicotina, né, a dependência de tabaco, então o cigarro também, né. Então, assim, o álcool, o cigarro, como são drogas lícitas, cigarro, né. eletrônico que vem com produtos Isso, hoje em dia tem os pod, tem todas essas questões, e hoje em dia, inclusive, isso aí é um problema nas escolas com os adolescentes, né? Tem escolas aí que estão tendo um problema muito sério com isso, porque os adolescentes estão usando muito pod. Então, tem isto também. Tem a questão da compulsão alimentar, como a gente falou, né? Que a pessoa, ela tem esse desejo de comer coisas muito calóricas e acaba perdendo, sim, esse controle. A dependência pelo sexo. Eu tive um paciente que eu atendi, que ele hoje em dia, como tem aí, de fato, muitos aplicativos de relacionamento, e às vezes a plataforma do Instagram, Facebook, né, que vão lá conversar no direct, né, a mulher bota lá um story, já vai lá pro direct comentar alguma coisa, e ali já flui uma conversa. A compulsão pelo sexo. Então, assim, cada dia da semana ele tinha marcado encontro com uma diferente. Às vezes, precisando viajar, tu veja bem, tendo despesa de carro, desgaste de carro, risco da estrada, só para ir lá pegar uma mulher, né? Por causa do sexo.
Por falta que não era. Exato. E às vezes ele nem achava aquela mulher tão bonita, a conversa nem fluiu tanto assim, mas só para pegar uma mulher diferente e uma que ele ainda não pegou. Esse é o termo que eles usam. Essa eu ainda não peguei. Então, assim, aí tu vê também a compulsão, né? Também já tive casos de pacientes que quando ele não conseguia arrumar mulheres para transar, ele estava compulsivo pela masturbação excessiva. Aí com vídeos da internet, coisa e tal, assim, de se masturbar 3, 4, 5 vezes num dia. Né? Então, são os comportamentos repetitivos, exagerados e incontroláveis em busca de um prazer e que depois eles sentem culpa. E as compras ali que eu vi, que a gente adora. As compras também é bem famosa no consultório, porque a gente vê que a maioria das pessoas que estão aí em descontrole com seu cartão de crédito, com contas e coisa e tal, é por causa da compulsão. E a facilidade de comprar hoje mais ainda. E muitas vezes também, Lívia, a pessoa ela nem precisa daquilo. Ela está lá com o closet dela cheio de roupa, com etiqueta, que ela ainda nem usou, mas ela não pode ver uma promoção, ela não pode ver um modelo novo, uma cor diferente que ela tem que ir lá comprar. E eu sempre digo para eles assim, mas tu precisava, em termos de sentimento, eu precisava, mas se eu for olhar pela quantidade de roupa que eu tenho, de sapato e de bolsa, eu não precisava, né? Então as pessoas têm essa questão, depois acabam se endividando, aí vem a culpa, porque daí elas querem sair do SPC e Serasa, mas elas não param de comprar. E muitas vezes elas compram, elas ganham X e querem gastar XY. Não tem como. Não tem como. Eu sempre digo, a matemática ela é exata. Se eu ganho X, eu não posso gastar XY. A menos que eu consiga arrumar um outro emprego que complemente o Y que eu quero gastar. Aí tudo bem, é teu dinheiro, tu faz como tu quer. Estamos falando nas diversas compulsões e, na sequência, a nossa psicóloga vai falar mais e dar dicas. Tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco sempre vem com muitas dicas, mais informações
e o fechamento de uma pauta que é extremamente importante, que é sobre compulsões. Mas antes, eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. Compulsão por jogos também. Doutora Gil. Por jogos é bem comum, principalmente aí na gurizada, né? Os meninos têm mais essa compulsão, o que não quer dizer que as meninas também não joguem, elas jogam, mas passam horas e horas na internet jogando, o que causa também um prejuízo muito grande, porque também muitas vezes eles começam a ter um isolamento social, porque a interação para eles é só via plataformas. Né? Tem uma lâmina ali que fala de alguns que a gente não chegou a falar até agora. Tem a tricotilomania, que o nome é bem ruinzinho de falar, que é a compulsão por arrancar os cabelos. Nem sabia que existia. Tem pessoas, eu tive uma paciente no consultório que ela já estava com rodas assim, ó, porque ela arrancava principalmente aqui no topo, depois ela ficava tentando botar o cabelo para lá e para cá para tapar, porque ela arrancava os cabelos, né? É um tipo de compulsão. Existem alguns outros diagnósticos também que as pessoas podem ter e que estão muito relacionados a questões compulsivas. O paciente de transtorno de humor bipolar, por exemplo, na fase da mania, ele tem essa questão de ser muito compulsivo por compras, comprar assim, coisas que ele não vai poder pagar, né? Ou então muito gastos, como eu dei o exemplo no anterior do compulsivo por sexo, porque o paciente bipolar na mania também pode ficar compulsivo por sexo, então muita mulherada, muito gasto com mulheres. E nos jogos também tem gasto. Nos jogos também. Pega o cartão do pai. Isso, né? E muitas vezes sem autorização dos pais e perdem o limite nisso. Existe também dentro das compulsões a compulsão por limpeza, que daí essa está muito relacionada no TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E quando a gente fala disso, que são aquelas pessoas, né, que saem passando que boa por tudo, álcool por tudo, achando que tem uma bactéria, que tem uma coisa e que de repente alguém vai ficar doente, uma coisa exagerada. Porque assim. eu acho que na pandemia aumentou bastante, né? E tem a questão só que assim, quando a gente fala do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem que entender assim, ó, todo mundo que tem TOC tem uma compulsão, mas nem todo mundo que tem uma compulsão vai ter TOC. E uma mania pode ser TOC? E a gente acha que tem TOC é uma mania? O TOC pode ser, ele tem que vir acompanhado de um pensamento. Se eu não fizer este ritual, porque a compulsão dele é um ritual que tem que ser feito. Se eu não fizer, algo de ruim vai acontecer. Aí é TOC, senão não é TOC, tá? Porque daí tem critérios, mas daí teria que um dia falar exclusivamente só sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Tem filmes que mostram que as pessoas vão e voltam na porta assim 50 vezes para chavear. Mas é porque existe um pensamento de que se ela não fizer aquele ritual, algo de ruim vai acontecer com ela, entende? Ele vem sempre acompanhado deste pensamento. Tá? Algumas pessoas podem ter pensamentos algumas vezes compulsivos, tá? Independente de ter TOC ou não, e não efetuar o comportamento, não ir para o comportamento, ficar só ali naquela obsessão daquele pensamento, mas não necessariamente ir para um comportamento, né? E para ser uma compulsão tem que ir para o comportamento, né? Ela tem que pensar e ela tem que ir e fazer. Né? Importante também falar que a pessoa, que quanto antes se descobre um comportamento inadequado sobre qualquer tipo de compulsão, seja ela qual for, que é importante já buscar ajuda de início. Quanto mais precoce se inicia um tratamento, melhor a chance de um resultado e não deixar agravar. Então nisso o olhar da família, as pessoas que estão mais próximas, porque o médico lá que tu foi consultar, ele está te conhecendo o dia que tu foi na consulta muitas vezes, ele não sabe da tua vida, então é o familiar que tem que olhar e dizer, opa, aqui há um problema, vamos buscar ajuda. Logo quando acender a luz verdinha, não deixar chegar na vermelha. Isso, e normalmente assim, falando de tratamento, né, Lívia, o tratamento normalmente ele é relacionado medicamentoso com psicoterapia. O medicamentoso, você vai ir em busca de um psiquiatra,
né, um bom psiquiatra para te medicar. Os tratamentos hoje em dia, eles não são com tarja preta, então é bem tranquilo, não desenvolve independência. Provavelmente a pessoa, porque essas pessoas elas têm muita desregulação emocional, então vai ser um estabilizador de humor, muitas vezes que eles vão utilizar, mas que o médico psiquiatra vai recomendar e provavelmente ele também vai recomendar, mesmo que vá nele primeiro, na psicoterapia. Quando os pacientes vêm para mim e eu identifico que tem uma compulsão, mesmo que ele nunca tenha ido no psiquiatra, eu recomendo que ele vá num psiquiatra por causa isso, porque o tratamento é combinado. Se tu vai num, não quer dizer que tu não tem que ir no outro. O tratamento, ele é multidisciplinar, ele é em equipe. Tá? Para ter um melhor resultado início, realmente meio, fim, redondinho. Exato. O que não podemos deixar de falar hoje? O que não podemos deixar de falar hoje, assim, é que também quando tu vai escolher o profissional, tu tem que ver se ele tem alguma capacitação naquilo que tu tá indo buscar, que é a tua dificuldade. Por exemplo, que eu tava falando de ir no psiquiatra no caso de compulsões ou transtornos, enfim, em geral, né, bipolaridade, seja lá o que for, toque, né, você vai no psiquiatra. Você não vai ir no clínico geral, você não vai ir no neurologista, você vai no psiquiatra, porque foi ele que estudou e vai saber te medicar para aquilo. E em termos de terapia, você vai buscar um psicólogo cognitivo comportamental ou de psicoterapia interpessoal. Que é o seu caso. Que é o meu caso também, ou psicoterapia interpessoal, porque é comprovado que essas duas linhas são as que melhor vão te trazer um resultado e um resultado mais rápido no tratamento, contanto que o paciente esteja engajado no tratamento. Porque se ele vai para terapia porque o pai e a mãe tá forçando e ele não quer se tratar, não vai resolver nada. Já não há mudança, né? Não vai ter mudança. Vamos agradecer a esse ambiente lindo que está sendo sempre montado pela Tem Tudo Móveis Estofados, linha completa de móveis estofados para mobiliar a sua casa. A gente agradece. E eu já tenho que agradecer já pedindo bis, porque essas questões relacionadas a convulsões a gente podia falar mais, não é? Eu estou pensando em janeiro nós fazer uma série compulsões e falar por programa sobre cada uma em específico para nós poder aprofundar um pouquinho mais. Fica inscrito aí, aguardem, porque a gente vai trazer muitas informações para vocês aqui sobre psicologia cognitiva com a psicóloga Gil Vink. Até mais!